paz do Senhor Jesus, igreja. Deus tocou no meu coração para falar desta palavra hoje. Atos capítulo 28, verso 1 até o versículo 6. Diz então a palavra: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, talvez na sua Bíblia aí fala vides, e pondo-os no fogo, uma cobra, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a réptil pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça, nesse caso, a justiça de Deus, não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles escaparam, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: este homem é um Deus. Meus amados, quando Deus tem um projeto na sua vida, na minha vida, na nossa vida, eu estou falando Deus, quando Ele tem um chamado, um projeto, alguma coisa para fazer, fica tranquilo, não corra atrás, não fica desesperado, fica no seu lugar e Deus pelejará pela tua causa. Não precisa, porque tem pessoas que dizem assim: pastor, Deus ia fazer uma obra em minha vida, mas depois o diabo entrou no meio. Então não era Deus. O diabo não pode frustrar a obra do Senhor. O que eu entendo que pode sair fora do projeto de Deus é quando eu saio fora da vontade do Senhor. Se você sair fora, encerra-se o projeto. Mas se você perseverar, a porta vai abrir em teu favor. O apóstolo Paulo, meus amados, estava vindo de uma perseguição muito grande por causa do chamado de Deus. E ele acabou apelando para César para ser julgado em Roma. E ele foi preso juntamente com ele, mas lembra quantas pessoas? 270 e lá vai pedrada. 273 ou 276 prisioneiros, e entre a tripulação do navio. Então tinha muita gente. E Paulo estava ali entre os ladrões e bandidos, enfim, por causa do nome do Senhor. Glória a Deus. Ele apelou e ele foi para lá. E qual era o julgamento dele? Era a respeito do Salvador Jesus. Porque ele defendia uma seita chamada Seita dos Nazarenos. Quem é que defende essa seita dos nazarenos aí? Eu creio nesse Jesus de Nazaré. Chame o que quiser. Eu lembrei de uma vez um cidadão chegou para mim, não vou citar nome para
Um cidadão olhou para mim e disse: qual é a sua seita? Eu disse: nem sei o que é isso, moço. O que você está falando? Seita fala de uma coisa que não tem nada a ver com a verdade da palavra. É alguma coisa distorcida, corrompida. Então o indivíduo é tão burro que eu não dei nenhuma palavra para ele. Depois ele tentou melhorar. Eu disse: meu irmão, eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E qual é a tua igreja? Eu falei para ele: eu sou da igreja do Senhor Jesus. Quem é da igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão. Pronto, acabou. Então, meus amados, Paulo, ele apelou e ele foi levado, portanto, para ser julgado por César. Aqui nós encontramos alguns momentos da tribulação, porque eles pegaram um navio e depois no meio do caminho pegaram outro navio, e aí houve alguns incômodos, alguns problemas. E Paulo, apesar de estar na direção de Deus, o comandante não deu muito ouvido à palavra de Paulo. No capítulo 27, vamos lá, só para os irmãos trazer em memória aqui a luta de Paulo. No verso 9: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio, como a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto, ou no comandante, no mestre do navio, do que no que Paulo dizia. Afinal de contas, Paulo era um ladrão, Paulo era um bandido. Essa era a concepção. Mas Deus estava com aquele cidadão, dirigindo os seus passos. Amém? A coisa foi piorando, a situação foi agravando, e Paulo tentando minimizar a situação. Aí no versículo 23, olha o que Deus fala com Paulo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Você pode convencer um comandante, convencer uma tripulação, convencer que, apesar da minha condição de preso, você convence alguém dizendo que Deus estava comigo? Difícil. Difícil. Mas ele diz: Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que Deus há de acontecer assim, como a mim ele falou. Glória a Deus. Paulo continuou dizendo: Deus esteve comigo essa noite. Ele falou comigo: não vai perecer ninguém. Ah, meu Deus. E a viagem continuou. Não era para seguir a viagem. Eu estou reduzindo. Esse texto é muito lindo. Aí no verso 34, mais uma vez ele começa a expor: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para nossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de nós. E havendo dito isso, tomou o pão. Oh, coisa gloriosa! O que ele fez? O crente é tremendo. Aonde ele está, ele agradece ao Senhor. Tomou o pão e deu graças na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Paulo era o exemplo.
Vocês estão percebendo que o crente é crente em qualquer lugar? Aí o irmão essa semana me contou um negócio que eu até achei interessante. Ele disse: pastor, tem um irmão da igreja que esses dias eu encontrei com ele no banco. Eu olhei para ele e disse: ô irmão, paz do Senhor. Ele disse: oi, você está bom? E virou as costas. Vergonha, vergonha. Paulo, no meio de todo mundo, pegou o pão e disse: Senhor, eu te agradeço. Com o mesmo ânimo de Paulo, todo mundo se animou e começou a comer. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O navio não prosseguiu muito e logo houve um problema grave e o navio começou a sofrer variações e eles começaram a botar toda a carga do navio fora e foi perdendo a carga e de repente Paulo, eles quiseram, eu estou reduzindo por causa do tempo, eles quiseram em um dado momento matar todo mundo, mas Deus não permitiu por causa de alguém que estava lá. Se você estiver na presença do Senhor, haverá grande livramento na tua casa. Foi por causa de Abraão que Deus não destruiu totalmente aquele povo. Essa foi a pergunta de Abraão: Senhor, se nessa cidade tiver 10 justos, o Senhor destrói? Ele disse: de maneira alguma. Enquanto tiver o justo, eu pouparei a cidade. Por amor a você, Deus está poupando a sua casa. Ama o Senhor, sirva ao Senhor, que você vai ser uma luz de livramento na tua casa. Houve os avarios, houve problema, houve perdas. E depois, quando já estava próximo, todo mundo salvou como pôde e chegaram numa ilha, cuja ilha, o nome era Malta. Todo mundo com fome, todo mundo molhado, todo mundo com frio, mas não pereceu um fio de cabelo de ninguém. Quando Deus fala, Ele cumpre. Chegaram na ilha. Agora, o povo daquela ilha, eu acredito que deveria ser à noite, ou pelo menos já um dia nublado, já tarde, porque todo mundo com frio, todo mundo com fome. Eles trataram de pegar lenha e fazer uma fogueira, um lugar pobre, um lugar sem recurso. E aí botaram todos o pessoal ali, daquela quase 300 pessoas, é muita gente. Você tem ideia? É gente que não acaba mais. Aí eles conseguiram todo mundo entrar naquele lugar ali, provavelmente, não está escrito, mas supõe que era um abrigo, um galpão, alguma coisa assim. E puseram o fogo, e todo mundo ali. E Paulo, que deveria ser o pior de todo, na tristeza, na angústia, porque injustamente ele estava ali, mas pelo contrário, era o mais animado. Sabe por quê, meus amados? Se você tem consciência, fica em paz. Se Deus está na tua vida, fica em paz. Deus pelejará por nós. Diz o texto sagrado, todo mundo ali naquela luta, e puseram fogo, e provavelmente o fogo não estava indo bem. O que Paulo fez? Opa, vamos dar um jeito, eu conheço desse negócio. Foi lá, aonde corta a lenha, e catou o quê? Quem já fez isso? Quem já fez isso? Deixa eu ver. Ah, meu Deus, eu acendia todo dia o fogo para minha mãe. Não era fogo, não tinha negócio de botijão, não tinha esse negócio de fogão a gás, era aquele fogão econômico, lenha. E você levantava de manhãzinha,
E aquela lenha era uma lenha boa, você botava para queimar e ainda de manhã ainda tinha um pouco de brasa. Era só soprar. Ó. Glória a Deus. E a mãe dizia: vai lá, meu filho, assopra o fogo, vê se ainda tem, assopra lá o carvão, vê se ainda tem fogo. E eu estava lá. Botava um gravetinho e assoprava, daqui a pouco pegava o fogo. Então, Paulo era esse homem capaz de luta, homem da roça, homem sofredor, homem que conhecia a vida, homem que tinha um chamado de Deus. Meteu a mão: vamos embora, vamos trabalhar, pessoal, vamos embora. Meteu a mão naqueles gravetos e trouxe. Na hora de jogar no fogo, diga o que tinha: uma cobra. Só que é bom lembrar que essa cobra venenosa não é aquelas cobras enormes. Alguém já ouviu falar numa cobra que tem aqui numa ilha em Santa Catarina? Ela é pequena, o nome dela é jararaca. Ela não dá mais de que 20 centímetros, 20, 30 centímetros. Uma cobra fina. O veneno dela mata 80 pessoas, uma dose do veneno dessa cobra. Só para vocês terem. Então, essa cobra que tinha lá naquela ilha era temida pelos moradores, os bárbaros que moravam lá. Todo mundo temia aquela cobra, porque sabia que o veneno dela, uma vez injetado no corpo da pessoa, não tinha o que fazer. Ou morria na hora, ou morria questão de 1, 2, 3 horas, morria. Todo mundo já sabia. E foi assim que Deus fez para fazer notório a vida do seu servo. O caminho que Deus vai te usar é diferente. Você não vai entender, mas Deus vai te levar por caminho que você não compreende. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Não abra a boca. Não reclame. Não blasfeme. Permaneça firme no propósito. Deixa Deus trabalhar. Há muita gente que num momento desses: pastor, eu não aguento a luta. Eu depois que virei crente, não é assim que eles falam? Depois que eu virei crente, que eu entrei na religião dos crentes, a minha vida é uma desgraça. É luta para cá, é luta. Qualquer coisinha reclama. Você já está fora. Você não sabe. Você não entende a vontade do Senhor. Você não está na vontade dele. Não é Deus na tua vida. Não é Deus te dirigindo. Fecha os olhos e vai com ele. Crê na mão daquele que dirige o nosso barco. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto que, aleluia, ele toma a nossa vida. Não tinha outra forma para Deus usar aquele homem. Deus não podia dizer assim, ó, uma voz, quem sabe, descesse no meio daquele povo dizendo: este é meu servo, o apóstolo Paulo. Não. Ou quem sabe Paulo pudesse abrir a boca e dizer: vocês querem saber quem sou eu? Todo mundo ia. Aí haveria certamente aqueles: você é um ladrão, você é um idiota, né? Mas ele ia dizer: você quer saber quem sou eu? Agora, Senhor, estende a mão e deixa esse povo tudo cego. Deus podia fazer? Ele não faz. O caminho de Deus é bem mais diferente. Deus não vem por cima, ele vem por baixo. Deus não vem na soberba, na exaltação, ele vem na humildade. Desce, desce, desce para o Senhor te levantar. Aleluia. Desce que o Senhor vai te levantar.
Humilha que ele vai te exaltar. Foi assim que o Senhor fez. Ele não criou um ambiente sobrenatural. Ele veio com as coisas mais simples. Ele usou uma cobra. O que para muita gente poderia ser o fim, para Paulo era o princípio. Glória a Deus. Era ali que Deus estava mostrando quem era seu servo. A cobra picou, ele jogou a cobra no fogo e ficou ali no meio dos irmãos. Eu estou dizendo irmão porque todo mundo ali era irmão, era todo mundo junto, emanado na mesma situação, todo mundo ali. E aí os bárbaros que moravam ali começaram uma conversa. Você viu? Você viu? Você viu? O homem foi picado pela cobra. E a conversa espalhou. Mas Deus já tinha dito para Paulo: eu vou te dar todos eles. Todos que estão nesse barco vão te ouvir. É assim que Deus faz. Aleluia! Aí se fosse o precipitado, dizia: cala a boca, porque Deus está falando que vai me usar. Cala a boca nada, meu irmão. Deixa Deus fazer a obra. Fica no seu lugar. Não te projete. Não coloque na frente do carro ou na frente dos bois. Vai devagar. Deixa Deus te levar pelo curso normal da sua vontade. De repente, atenção de todo mundo. E aí os bárbaros, naquela conversa, inflamou a cabeça de todo mundo, porque era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era exatamente fazer com que todos ouvissem a mensagem dos bárbaros. Todos. E os bárbaros falaram: esse homem vai morrer. A justiça de Deus não deixa ele viver. Esse homem é bandido. Esse homem é um assassino. Esse homem é criminoso. E todo mundo ficou. Porque quando Deus quer fazer, ele cria um ambiente. Quanto mais constrangedor, quanto mais impossível, quanto mais difícil, mas ele faz isso. Aí meu irmão, minha irmã vai dizer assim: pastor, como é que eu vou sair dessa? É só esperar o livramento do Senhor. Aqueles que abrem a boca contra você cairá. Aqueles que fazem um juízo de valor vai cair. Orianda labalaias. Sabe o que é que os bárbaros disseram? Esse homem vai cair morto. Esse homem vai morrer agora. Nós conhecemos a cobra. E a atenção de todo mundo voltou para Paulo. Que pena que a Bíblia não diz nada. Mas a atenção de todo mundo ficou ali voltada. Ô rapaz, você não está sentindo nada? Ele disse: eu de quê? Da cobra, o veneno da cobra. Você não está sentindo assim uma tontura às vistas? Ele disse que eu sirvo um Deus vivo. Mas você não é ladrão? Que ladrão? Eu estou aqui pelo nome do Senhor. Mas aqueles mais céticos diziam: espera um pouco, ele vai cair. Ele vai cair, esse homem é devedor. Porque tem pessoas que olham para a gente e dizem: eu não sei não, mas eu estou sentindo. Aleluia. Eu já olhei na cara dele, estou sentindo que ele já está até meio inchado. O diabo é terrível. Naquela primeira instância, nada. E todo mundo disse: não, pode esperar, tem mais. Quando não morre na hora, Deus é tremendo. O Senhor estava dando tempo para ele concretizar a obra. Se não morrer agora,
Eu quero que todo mundo volte a atenção. Diz o Senhor, volta a atenção para meu servo. Se não morrer agora, vai morrer daqui a 3 horas. E me parece que Paulo estava cantando. Eu tenho para mim que ele cantava alguma coisa. Canta aí, irmão. Como é que era o hino que Paulo cantava? Vamos lá? Ele estava cantando, irmão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Outra vez, canta. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você não entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Mas se você tem promessa dEle, Ele vai te levar até o fim. Ele vai te levar até o fim. E o caminho que Ele nos conduz não tem nada a ver com os nossos caminhos. O profeta Isaías diz, eu gosto muito dessa passagem de Isaías 55. Lê comigo. Isaías 55, ele vai dizer assim, ó. O verso 8. Porque os meus caminhos não são os vossos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Lembra de um homem chamado Naamã? Olha o pensamento de Naamã. Eu vou lá, e o homem de Deus vai sair lá fora, e invocar o seu Deus e passar a mão na minha lepra, e eu sairei de lá curado. Esse é o pensamento de Naamã. Aí ele chegou na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem saiu lá. Chamou o servo e disse, vai lá, dá o recado para o homem. Ó, meu senhor está lá dentro, ele não pôde te atender. Que fúria, comandante, tropa, um homem poderoso. Meu senhor está lá dentro, ele não pôde atender. Mas ele disse que o senhor descesse até ali no Jordão, desse 7 mergulhos, e o senhor vai sair de lá curado, tá bom? O senhor desculpa que nós não vamos poder atender o senhor, mas vai lá e cumpre a palavra. Aleluia! Naamã puxou a carroça e voltou para trás. Vamos embora. Isso aqui não funciona, eu sabia. Esse povo é tudo endemoniado. Ele não sabe quem sou eu? Vamos embora. Na minha terra tem rio de água cristalina, eu vou mergulhar em água suja. Vamos embora. E foi embora. No caminho, um servo mais consciencioso, mais focado nas coisas de Deus, disse, meu senhor, para um pouquinho. Meu senhor,
Vamos lá. Se ele tivesse pedido ouro, o senhor daria? Daria. Se ele tivesse pedido isso, daria. Ele não pediu nada, ele pediu para o senhor mergulhar. Vamos lá. Humilha, 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 humilha. Vamos lá. O caminho do Senhor é diferente. Ele usa uma cobra. 3 horas depois o homem não morreu. Os bárbaros olharam um para o outro e disseram: pessoal, retira tudo que nós falamos. Esse homem não é normal. Esse homem tem alguma coisa de Deus na sua vida. Deus falou que ia dar todo mundo. Eu imagino que a história de Paulo continuou linda. Aí ele foi visitar alguns principais da ilha, orou, curou, fez maravilha. E no outro, depois de 3 dias, embarcaram e foram embora. Eu imagino que aquele barco, o que Paulo falava, estava falado. Até os bárbaros, na hora de despedir, deu um presente diferenciado para Paulo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus está na vida do homem, fica em paz, fica tranquilo. Não fica entrando por outros caminhos, outros subterfúgios. Não entra por isso. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te levar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Que Deus te abençoe. Quem crê que Deus está no comando? Toda a igreja em pé, palmas, louva ao Senhor.